Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que vos fala é o professor André Lima. Estou de volta para poder continuar nosso conteúdo. Hoje vamos começar com termoquímica. Eu, na verdade, ainda teria algumas coisinhas para poder falar sobre soluções, mas, porém, para a gente poder dar uma continuidade e também ser um assunto possível ser trabalhado remotamente, então a gente vai para começar a termoquímica, tá bom? Então vamos lá, começar. Qualquer dúvida é só me procurar. Toda reação química ou mudança de estado físico ela vai ocorrer com uma alteração na quantidade de energia. A reação ela pode absorver ou pode liberar energia, tá certo? E esse estudo da quantidade de energia absorvida ou liberada por uma reação química ou durante a mudança de fase é chamado de termoquímica. Então a gente vai falar que é a parte da química que vai estudar a influência da temperatura, do calor envolvido nas reações químicas, tá certo? O termo significa calor, é energia, uma forma de energia. A gente sempre vai estar analisando em relação a um sistema. Sistema é aquilo que vai ser citado no comando questão, aquilo que está sendo estudado. Tá? Uma água fervendo. A água fervendo é o sistema. A panela seria a vizinhança, que é a fronteira de onde essa água vai estar, e tudo que estiver em volta, o meio ambiente estiver em volta desse sistema, é que é a vizinhança. Então vai ser essa troca de calor que a gente vai estar estudando entre o meio e o sistema que vai ser estudado, tá bom? Dependendo da reação, se ela vai absorver ou vai liberar energia, a reação pode ser classificada como sendo uma reação exotérmica ou uma reação endotérmica. Esse exo significa para fora, térmica vem de calor. Então, exotérmica seria quando ele libera calor, calor para fora. Aí tem a definição aí na tela de vocês. Reação exotérmica é aquela que produz ou libera calor. Em uma reação exotérmica, o calor flui do sistema para o meio ambiente. E tem aqui essa figura que está demonstrando isso, o calor saindo do sistema indo para o ambiente. Nesse caso, você faz uma mistura e se acontece, no caso, ele vai promover uma reação exotérmica, ao tocar no frasco que tem esse sistema aí, eu vou sentir o calor, ele vai estar quente, ele vai estar produzindo calor. É igual quando você mistura sabão em pó e água. Já colocaram uma porção de sabão em pó na tua mão e mergulhou ela na água? Qual a sensação que tem? Essa mistura vai ficar bem quente, não é isso? Ou seja, quer dizer que essa dissolução ela está liberando o calor, ela é um processo exotérmico. E vamos ter também o processo endotérmico. Esse endo significa para dentro, térmica significa calor. Então, uma reação endotérmica é aquela que vai absorver calor, calor para dentro. E uma reação endotérmica, o calor flui do meio ambiente para o sistema. No caso, a gente tem aí nossa figura representando, vai ter a reação química, e veja que agora o fluxo de calor vem de fora para dentro, ele vai absorver calor. Por exemplo, o processo físico que é endotérmico. Quando vai enxugar a roupa, você lava a roupa, geralmente a máquina tem lá a etapa de centrifugação, que vai tirar o excesso da água, vai colocar essa roupa no varal, e a roupa precisa de absorver calor para poder secar. Então, quando o sistema tem que absorver calor, é chamado de processo endotérmico. Tá? Endo para dentro, exo para fora. Entropia. Entropia, ele é um conteúdo energético, um conteúdo de energia. A gente vai ter várias formas de energia. Temos energia cinética, energia potencial, que é a somatória delas é energia mecânica, energia elétrica, energia química. Existem várias formas de energia. E todo o sistema material, ele vai ter um conteúdo de energia dentro de si, que é chamado de entalpia. Tá? E vai ser justamente essa variação de energia que a gente vai ver. Alguns sistemas podem absorver entalpia e outros podem liberar entalpia. Então, aqui na termoquímica, a gente vai trabalhar com essa energia chamada entalpia e representada pela letra H, tá certo? Então, toda vez que tiver esse H aqui, vai ter a entalpia, que é a energia. E a variação de energia, o ΔH, variação de entalpia, ela vai ser calculada com a energia final menos a energia inicial. Tá? Então, vai ter essas duas formas de representar. Variação de entalpia, ΔH é igual a HF, que é a energia final, menos HI, que é a energia inicial. Mas tratando-se de uma reação química, a reação química ela parte do reagente
e vai formar o produto, ou seja, o produto ele é o estágio final da reação química. Então, eu posso também escrever o seguinte: a variação de entropia vai ser energia do produto menos energia do reagente. No processo exotérmico, lembrando, o exo é para fora, aquele processo que ele vai perder calor, a energia final ela é menor que a energia inicial. Veja o que eu falei logo no início de hoje. Reação exotérmica é aquela que ela vai perder calor. Então, ela começa com um conteúdo grande de energia, ele vai perder e vai sobrar pouquinho no final. Tá? Quando jogar esses valores lá no valor do ΔH, lembra, ΔH é o H final menos H inicial, então é o número pequenos menos o número grande. Quando você pega um valor pequeno menos um valor grande, vai dar um resultado negativo. Então, para toda reação exotérmica, o valor da variação de entropia sempre será negativo. Tá? Então, negativo significa perda de calor. Tá? Temos aí, olha, o sinal negativo no ΔH indica que a reação exotérmica ela é exotérmica, portanto, ela está perdendo calor, está liberando calor. Exemplo, você vai ter a equação química, ele vai colocar aí do lado da equação química o valor menos 68,3 quilocaloria para essa reação. Esse ΔH negativo significa perda de calor. Ou então, o calor vai ser representado como sendo parte do produto. Então, quer dizer que essa reação aí, você reage hidrogênio mais oxigênio, vai produzir água e calor. Então, vai estar produzindo calor. Uma reação, o calor é como se fosse um produto dessa reação. Então, se ele produz calor, ele vai estar quente, vai estar liberando calor. E se você pegar esse valor e jogar para o lado do reagente, ele vai vir trocando o sinal. Então, é o reagente menos calor formando o produto. Então, de qualquer forma, aí representa perda de calor, perda de energia. Tá? Nós temos a variação em processos exo e também vai ter em processos endo. No processo endotérmico, significa que ele vai ganhar calor, ele vai absorver calor. Se ele ganha calor, a quantidade de energia que tem no final é maior do que a quantidade de energia que ele tem no início. Então, ele vai começar com pouca energia, vai absorver e vai terminar com muito. Quando jogar isso naquela relação lá do ΔH, na fórmula do ΔH, que é a energia final menos a energia inicial, eu vou ter um número grande menos um número pequeno, que vai dar um resultado positivo. Para todo o processo endotérmico, o valor do ΔH sempre será positivo. Tá? Então, colocado aí como observação. O sinal positivo no ΔH, na variação de entropia, indica que a reação ela é endotérmica, portanto, ela absorve calor. Exemplo, na primeira reação química tem o valor do ΔH, que é mais 43 quilocaloria. O sinal positivo significa que ele está absorvendo calor. Ou então que nessa última equação colocada, ele está absorvendo calor, é o reagente mais calor que ele vai ter que consumir para formar o produto. E se tu passar ele para o outro lado, ele passa com o sinal de menos. Então, ele vai estar no produto com sinal negativo também. Uma forma ou outra representa a absorção de energia. Tá? Pessoal, essas equações colocadas aí são chamadas de equações termoquímicas. Tá? Você vai ter as substâncias, você vai ter o estado de agregação, estado físico, vai ter a entalpia envolvida. Tudo isso é importante estar atento, tá bom? Vamos lá, gráfico de uma reação exotérmica. Nesse gráfico, pessoal, serão colocados duas abscissas. Esse que está no eixo vertical representa a entalpia, representa a energia. Veja que ela é uma seta apontando para cima, quer dizer que quanto mais acima, maiores os valores de entalpia, quanto mais abaixo, menores os valores de entalpia. Tá? Então, para cima números grandes, para baixo números pequenos. E esse eixo que está na horizontal é o sentido da reação. Conforme a reação ela vai se processando, é isso que ela vai significar. Tá? É como se fosse, a grosso modo, falar que é como se fosse o tempo. Então, veja que ela está apontando para a direita. Quanto mais para a direita, mais está se aproximando do final da reação, e quanto mais para a esquerda, mais o início da reação, de onde ela vai começar, onde ela vai iniciar, tá bom? Nós temos como exemplo aí, aquela reação do exemplo anterior, que é a H2 mais meio de 2 formando H2O. E o ΔH que nós temos dessa reação é de menos 68,3.
O que significa esse sinal negativo? Significa que está perdendo calor, está perdendo 68,3 quilocaloria. Então, se ele está perdendo, quer dizer que ele começa com muito, aí ele vai perder e vai terminar com pouco. E no gráfico, veja só, ele começa, o início, no caso mais próximo aí do eixo da entalpia, ele está um valor alto. Tem lá H2 mais meio de O2, então ele está no valor bem alto. Até que tem um decréscimo, ele vai indo, de repente ele despenca, como se fosse um precipício. E depois ele vai terminar no valor baixo, tá? Então, esse gráfico aí, ele representa um processo exotérmico. No caso, você tem lá o HR e o HP, tá colocado no eixo lá da entalpia. O R é reagente e o P ele é produto. Veja que a reagente começou com muito, o produto terminou com pouco. Tá? Quando esse HP ele é menor que o HR, é um processo exotérmico e o ΔH sempre vai ter um valor negativo. Tá bom? Já para uma reação endotérmica, o gráfico ele é bem semelhante, só que ele vai inverter essa posição. Tá? Uma reação endotérmica, ela vai ter que absorver calor, vai ter que ganhar calor. Então, ela vai começar bem baixinho, veja lá que o HR está na parte de baixo do gráfico, de repente ela sobe, tem uma ladeira, tem uma subida, ela vai subir para formar o H2O2, que seria o produto dessa reação química aí. Então, justamente essa quantidade que ele sobe é que é a energia absorvida. Tá? Começou com pouca energia, terminou com muita energia. Para uma reação endotérmica, o produto tem maior energia que o reagente, e quando jogo isso na relação, vai dar um valor positivo. Tá? Então, esse é o gráfico de uma reação endotérmica. Equação termoquímica. Tá? Equação química, pessoal, ela é a representação gráfica de um fenômeno. Tá? Por exemplo, aqui, essa equação química colocada na tela de vocês representa a formação da água. Para formar a água, eu preciso reagir hidrogênio com oxigênio. Tá? Só que, além dessas informações, para ter uma equação termoquímica, eu tenho que ter a quantidade de reagente e quantidade de produto. Eu vou ver isso pelo balanceamento da equação química, pelos coeficientes. O estado físico, no caso você tem lá H2, embaixinho tem lá, entre parênteses, um G, quer dizer que está gasoso. Meio de O2, também tem um G, gasoso. H2O, entre parênteses tem um L, que é líquido. Então, essas letras colocadas aí embaixo é estado físico ou estado alotrópico. Por exemplo, o carbono pode estar na forma de diamante, pode estar na forma de grafite, tem que estar especificado aí na equação termoquímica. Tá? É também representado, o calor da reação é ΔH, tá bom? Não é AH, é ΔH, e a temperatura do sistema. Então, nessa reação química aí, temos o valor do ΔH de menos 68,3. Já sei que essa equação, ela perdeu o calor, uma reação exotérmica, isso nessa temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Tá? Então, nessas condições, se modificar a temperatura, também vai modificar o valor do calor que é liberado, tá bom? Então, equações termoquímicas precisam ter essas informações, tá? Fatores que influem no valor da variação de entalpia de uma reação. Primeiro fator que influi é quantidade de reagente. Pessoal, por exemplo, vocês sabem que o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. A água ela vai ferver a 100. Se eu coloco para uma panela, uma panelinha pequena, um pouquinho de água, em uma panela muito grande, muita água, qual das duas vai entrar em ebulição primeiro? A da panela pequena, não é isso? Vai ferver primeiro. E a panela grande, ela vai demorar mais tempo. Mas por quê? Porque precisa atingir uma temperatura maior? Não, de forma alguma. Ela vai atingir 100 graus, igual da panela pequena. Só que a quantidade de calor que ela precisa absorver para poder chegar a 100 graus vai ser muito maior do que comparado com a panela pequena. A panela pequena, a pessoa vê pouco calor e já atinge logo 100 graus. A panela grande não, tá certo? Então, a quantidade de reagente ou de produto vai influenciar nessa quantidade de calor aí. Se eu aumento a quantidade, eu tenho que aumentar a quantidade de calor. Se eu diminuo a quantidade da substância, eu tenho que diminuir a quantidade de calor. Exemplo, ele me colocou aí como exemplo aí a reação de combustão do metano. Quando eu reajo 1 do metano com o oxigênio fazendo a reação, eu vou liberar 802 kJ de energia.
Agora, se eu dobrar essa reação, se eu dobrar a quantidade das substâncias participantes, a quantidade de energia liberada também vai ser o dobro. Ou então, se eu reduzir pela metade a quantidade dos participantes, a energia liberada também vai ser reduzida pela metade. Tá? Então, a energia ela é diretamente proporcional à quantidade dos participantes. Quanto maior a quantidade, maior a energia. Quanto menor a quantidade, menor a energia. Tá? Observação aí. Dessa forma, conclui-se que, se a equação for multiplicada ou dividida por um número, o mesmo acontecerá com a energia, com a quantidade de calor. Beleza? Um outro fator que também vai influenciar no valor do ΔH é o estado físico dos reagentes e produtos. Tá? Então, vejam que, por exemplo, uma substância no estado sólido, as moléculas estão muito mais próximas, com um grau de agitação muito pequeno. E quem mede esse grau de agitação, na verdade, é a temperatura. Então, a quantidade de calor dela é um pouquinho menor. Para eu mudar de estado de agregação, por exemplo, eu passar de sólido para líquido, esse material precisa absorver calor. Então, você tem sólido, mais calor, vai para líquido. O líquido, mais calor, vai para vapor. Então, esse processo, essa mudança de baixo para cima, de sólido para líquido, de líquido para vapor, são processos endotérmicos, precisam absorver calor para poder ocorrer. E o inverso também é verdadeiro. Para poder vir de vapor para líquido, precisa perder calor, e de líquido para sólido também tem que perder calor. Então, é um processo exotérmicos. O estado de agregação, no caso, os graus de agitação das moléculas, estabilidades, ele também vai influenciar. A gente vai dizer que a quantidade de energia de uma substância no estado sólido é menor que a quantidade de energia dessa mesma substância no estado líquido. No caso, a água líquida, ela tem maior entalpia, maior quantidade de calor do que a água sólida, do que o gelo. E o vapor da água tem maior quantidade de energia do que a água líquida. Então, são diretamente proporcionais isso aí também, tá bom? Sólido, menor entalpia que o líquido, menor entalpia que o vapor. A gente vai apresentar isso lá na frente, não esqueçam disso. Outros fatores que podem influenciar são, aqui ainda sobre estado de agregação ainda, tá? Estado físico. Eu tenho aqui 3 reações. A primeira reação é a formação da água vapor, a segunda é a formação da água líquida e a terceira é a formação da água sólida. Percebo que essas 3 reações elas são exotérmicas, precisam perder calor para ocorrer. Só que a energia da água no estado de vapor ela é maior do que a do estado sólido, por exemplo. Então, para eu fazer essa reação, para eu chegar no estado vapor, eu não preciso perder tanto calor quanto para perder no estado sólido. Para formar água sólida, o estado de energia tem que ser bem baixo, tem que perder muita energia. Então, essa quantidade, essa variação, ela vai estar relacionada ao estado físico do produto que está sendo formado, está sendo produzido. Estado de alotropia. Tá? Substâncias alotrópicas apresentam diferenças nos dados da variação de entalpia. Entre elas, a forma alotrópica mais estável são aquelas que possuem menor entalpia. Pessoal, quanto menor energia, maior estabilidade. Isso vai ser para tudo em química. Tá? Aquele que tem menor conteúdo de energia vai ser mais estável. Se ele é mais estável, quer dizer que ele é mais difícil de sofrer alguma alteração, alguma reação química. Tá? Então, aí você vai ter, por exemplo, carbono, você tem como formas alotrópicas, carbono na forma de grafite, carbono na forma de diamante, carbono na forma de fullereno, carbono na forma de nanotubos. Desses aí, o que a gente consegue ver mais facilmente no nosso dia a dia? O carbono na forma de grafite. Então, essa é a forma mais estável. Se essa é a forma mais estável, vai ter menor entalpia, menor conteúdo de energia. Tá? Ele vai ser mais estável. O oxigênio pode ser encontrado na forma de gás oxigênio, gás O2 ou gás ozônio. Desses dois aí, qual que é mais fácil de a gente encontrar no nosso dia a dia? O gás oxigênio. Então, quer dizer que essa é a forma mais estável. Se é a forma mais estável, é que tem menor energia, menor entalpia. Tá? As formas mais estáveis são marcadas com asterisco. Entre o fósforo vermelho e o fósforo branco, qual é a forma mais estável? O vermelho, então ele tem menor entalpia. Entre enxofre rômbico e enxofre monoclínico, qual é mais estável? O rômbico, então ele tem menor energia.
e assim segue, tá bom? A forma mais estável vai ter menor entalpia. Temperatura. A temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas na substância. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, menor a temperatura, menor o grau de agitação. Quando você aquece um sistema reacional, você está lá fazendo uma reação química, você vai reagir, as substâncias que estão presentes, no caso lá o produto, não vão ter o mesmo ponto de ebulição, ou então não vão ferver na mesma temperatura que o reagente. Então ele pode sim acabar tendo que absorver calor, o produto, ele vai ter que absorver calor para poder ser aquecido, e quando ele faz isso, ele acaba diminuindo a energia da reação. Tá? Então ele vai diminuir, no caso, a energia que seria liberada pela reação. Tá certo? Você tem aqui duas reações. Na temperatura ambiente, a reação ela libera 35 quilocalorias, mas quando você começa a aquecer essa reação, no caso ela vai para 85 graus Celsius, ela só vai conseguir absorver ela vai conseguir liberar 29 quilocalorias. Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser o calor liberado, tá? Isso ocorre de novo. Isso ocorre porque as substâncias não são aquecidas igualmente, uniformemente, tá? Influência da dissociação. Quando uma mesma reação ocorre na fase gasosa e no meio aquoso, a gente vai comparar essas duas aí, mantendo-se a temperatura e pressão constante, obter valores diferentes para o valor de variação de entalpia. Isso ocorre porque a dissolução de uma substância ela vai ocorrer diferente de acordo com a polaridade, de acordo com a propriedade de cada substância, ela vai ocorrer de modo diferente. Então a gente tem como exemplo essa primeira reação, ela foi feita toda em fase gasosa, tá? E a ionização dela será diferente. O valor de energia liberado é menos 184 e a de baixo é em solução aquosa. Quando eu falo em solução aquosa, quer dizer que vai estar misturado com a água. Então é como se tivesse pegado esses gases da reação de cima, borbulhado em água para poder formar essa reação aqui de baixo, tá? Então veja que dependendo do meio, de como as substâncias vão estar, se é estado gasoso, se é dissolvido em água, o calor liberado vai ser diferente entre elas. Nosso próximo fator é a pressão. Pessoal, a pressão ela não vai influenciar de modo significativo o valor do ΔH, tá? Então, principalmente quando eu trabalho com substâncias sólidas e líquidas, tá? Então, quando falar em variação de pressão, o ΔH não vai ser alterado de modo expressivo ou de modo que eu tenha que levar em consideração, tá certo? Então, geralmente, essa variação com a pressão não vai provocar, no caso, essa alteração considerável, então você pode acabar desconsiderando a influência da pressão. Tudo bem? Então, em relação à pressão, a gente desconsidera ela. Bom, é isso, meus queridos, tá? Para poder iniciar nosso conteúdo, a gente falou aí sobre alguns aspectos iniciais, tá certo? Então, eu deixo vocês com esse vídeo. E eu vou preparar exercício, vou preparar uma atividade. No caso, na próxima semana, a gente vai ter uma nova aula e vai ter exercício já para poder fazer, abordando tudo isso, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima tarde, uma ótima semana e até a próxima. Valeu, pessoal! Um abraço em todos. Valeu, tchau!